Muito bem, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós vamos começar hoje com a aula 248, com os seguintes conteúdos. Nós vamos estudar o movimento uniformemente variado, conhecido como movimento uniformemente variado, MUV, né? A sigla, movimento uniformemente variado. Vamos estudar os gráficos da posição pelo tempo, S vezes T, da velocidade pelo tempo, V vezes T, e da aceleração pelo tempo, A vezes T. E nós vamos começar, então, vendo logo o gráfico da aceleração pelo tempo, certo? Nesse tipo de gráfico da aceleração pelo tempo, nós vamos ver algumas características do movimento uniformemente variado muito importante, que diz o seguinte: em todo movimento uniformemente variado, a aceleração sempre é constante, ou seja, ela não muda de valor, ela sempre tem o mesmo valor, a aceleração constante. Uma outra característica importante desse movimento, relacionado também aí com o movimento uniformemente variado, é que a posição da partícula, ela é representada através de uma função do primeiro grau, a função S vezes T. Aliás, a função do segundo grau, S vezes T, o que significa que a variável, né, lá da função, que é justamente quem vai determinar se a função é do primeiro ou do segundo grau, essa variável está elevada ao quadrado, tá certo? Muito bem. Além disso, nós vamos agora começar a observar os gráficos pelo gráfico da aceleração pelo tempo. Então vamos ver aí como é o gráfico da aceleração pelo tempo. Lembre-se que uma das características importantes do MUV é ter a aceleração constante. Então o gráfico da aceleração é o gráfico de uma aceleração constante, ou seja, é uma reta paralela ao eixo das abscissas, como você observa aí na imagem, das duas possibilidades existentes para o gráfico da aceleração pelo tempo no movimento uniformemente variado. Então nós temos aí, ó, a primeira possibilidade é que ou a aceleração é um número positivo, e aí está representado aí pela linha azul no gráfico, certo? E aí nós temos o A positivo, ou nós temos o A negativo, representado aí pela linha vermelha, né, no gráfico. Se a aceleração for positiva, nós podemos ter um movimento acelerado. Porque o movimento acelerado, no movimento uniformemente variado, é quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. Ou nós podemos ter um movimento retardado, que é quando a aceleração é negativa. E aí, se o sinal da velocidade for contrário ao sinal da aceleração, então eu vou dizer que eu tenho um movimento retardado. Mas a aceleração sendo positiva ou sendo negativa já é o primeiro passo para ser acelerado ou ser retardado. Você vê aí do outro lado, do lado direito no gráfico, que diz que a aceleração é constante e maior que zero, ou a aceleração é constante e menor que zero. Assim é o gráfico da aceleração pelo tempo. Agora vamos observar como é o formato do gráfico da velocidade pelo tempo. É interessante que você recorde que a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado é uma função do primeiro grau, né? A função da velocidade é V igual a V0 mais AT, como nós estamos vendo aí no gráfico, né? Vou destacar aqui na nossa TV interativa, né, essa situação. Veja aqui, ó. Nós temos que a velocidade é uma função do primeiro grau. Então o gráfico deve ser o gráfico de uma reta. Essa reta ela é inclinada em relação ao eixo dos tempos, ao eixo das abscissas. Então ela está aqui, ó, de verde no nosso gráfico, né? Então veja que aqui nós temos o ponto inicial, que é a velocidade inicial, e aqui a velocidade final, e aqui o tempo. Então, como o gráfico é uma reta, você vê aqui, ó, a reta que forma o gráfico da velocidade pelo tempo. Se essa reta ela for inclinada para cima, como você está observando aí, então isso nos diz que a aceleração desse movimento é uma aceleração positiva. O A é maior que zero. Então, nesse caso, com A maior que zero, o gráfico da função é uma reta crescente. E a velocidade aumenta com o passar do tempo. Essa é a primeira possibilidade para o gráfico da velocidade.
nós termos uma função crescente. Mas também nós temos outra possibilidade, é quando a função é decrescente. Vamos ver na outra cartela que vai aparecer aí a situação em que agora nós teremos uma aceleração negativa, né, menor que zero, e aí ao invés de eu ter um gráfico da velocidade com uma função crescente, eu tenho o gráfico da velocidade com uma função decrescente, tá certo? Sendo que a velocidade vai diminuir com o passar do tempo, tá certo? Nesse caso aí, nós temos que o A é negativo. Então você percebe, e é bom que perceba, que se eu tiver o gráfico da velocidade e a função for crescente, é porque a aceleração é positiva, e o gráfico da velocidade com a função decrescente, a gente tem uma aceleração negativa. Vamos aí para a nossa próxima cartela, que é como se calcula a aceleração através do gráfico da velocidade. Porque é uma das propriedades do gráfico da velocidade nós podermos calcular a aceleração do movimento através do gráfico. E aí, pessoal, você observa aí o gráfico da velocidade, é o gráfico em que mostra uma função crescente, portanto aí a aceleração já é positiva, certo? E esse gráfico representa a velocidade em função do tempo. E aí, se eu quiser calcular a aceleração, a propriedade do gráfico que diz como calcular a aceleração é essa aqui. É que a aceleração, ela é proporcional, né? Ela é igual ao valor da tangente desse ângulo de inclinação que aparece aqui, que a gente está chamando de alfa. Então, a tangente desse ângulo, ela é a aceleração. Agora, observe bem que se eu for tirar a tangente desse ângulo, eu vou ter que dividir o cateto oposto desse triângulo, esse cateto oposto é o ΔV, pelo cateto adjacente ao triângulo, que é o ΔT. Porque a definição de tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, o que dá ΔV sobre ΔT. E aí a gente se lembra, né, que o valor da aceleração que a gente estudou aí é ΔV sobre ΔT. Se eu quero calcular a aceleração, então eu divido a variação da velocidade pela variação do tempo. Então essa propriedade permite que eu calcule a aceleração do movimento através do gráfico da velocidade. Agora, além da aceleração, eu também tenho uma propriedade do gráfico da velocidade que me dá o espaço percorrido ou a variação da posição, que a gente chama de ΔS. E nesse exemplo aqui que nós estamos vendo, o exemplo número 1, nós vamos exatamente observar essa situação de como se calcula tanto a variação da posição quanto a aceleração. Veja, um barco indo para uma cidade do estado do Amazonas movimenta-se segundo o gráfico V vezes T abaixo. Calcule a aceleração do barco nos primeiros 20 segundos de movimento. Veja, então eu tenho que calcular o valor da aceleração até 20 segundos. Então eu vou utilizar esse triângulo que aparece aqui no gráfico. Ó, nós temos aqui um triângulo no gráfico, ó. Esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando, em que nós temos que o cateto oposto a esse ângulo aqui que vai me dar a aceleração, o cateto oposto vai valer 40 e o cateto adjacente valerá 20, que é o intervalo de tempo. Veja que aqui na solução nós vamos usar exatamente essa propriedade, ou seja, a aceleração é ΔV sobre ΔT, que equivale à tangente desse ângulo alfa aqui, ó, que é o cateto oposto, que vale 40, dividido pelo cateto adjacente, que vale 20 aqui. Em outras palavras, né, a variação da velocidade é 40 e a variação da posição a variação do tempo é 20. Então, por isso que fica aqui, ó, a aceleração é 40 dividido por 20. Aqui no nosso exemplo, a gente também usa a definição de aceleração, que é ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a velocidade final menos a inicial, e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Olha aqui, velocidade final 40, velocidade inicial 0 aqui, ó. Tempo final 20, tempo inicial 0. Quando eu diminuo, 40 menos 0 é 40, 20 menos 0 é 20. E eu tenho aqui que a aceleração é 40 por 20, que vai dar exatamente 2 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente calculou a aceleração
através do gráfico. Aqui eu tenho uma propriedade que me dá o espaço percorrido, ou a variação da posição. É através da área do gráfico, pessoal. Uma outra propriedade do gráfico da velocidade pelo tempo diz que a área A da figura mede o espaço percorrido pelo móvel entre os instantes T1 e T2. A gente está falando dessa área que está aqui, ó, que eu estou pintando aqui, ó. Essa área, ela vai me dar exatamente o valor da posição, o valor numérico da posição aqui, ó. ΔS, que é a variação da posição, é numericamente igual ao valor dessa área que está aí. E essa área é a área de um trapézio. No caso desse gráfico, nós temos um trapézio. E aí você, só para lembrar você, que a área de um trapézio, ela é a base maior mais a base menor vezes a altura do trapézio e dividido por 2. Essa é a segunda propriedade lá do gráfico da velocidade. A primeira propriedade nos permite calcular a aceleração. Aqui está, né, novamente, para você não esquecer, que o valor desta área, numericamente é igual ao valor da variação da posição, que a gente chama de ΔS. E aqui lembrando de novo para você como é a área do trapézio, né? Porque nessa figura aqui, essa figura aqui que eu acabei de achuriar, essa figura ela é um trapézio. E aí base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 é como eu calculo a área desse trapézio. A área desse trapézio é a variação da posição. Certo, gente? Muito bem. Vamos aqui agora ver o exemplo número 2 aí, que aparece, né? Que nós temos exatamente aí a propriedade do gráfico V vezes T. Veja só, uma canoa é levada pela correnteza de um rio, de tal forma que sua velocidade aumenta com o tempo uniformemente, descrevendo assim o movimento uniformemente variado. Nós vamos já resolver esse exemplo aí, porque agora nós vamos reforçar esses conceitos aí, aqui no croma, né? Aqui do meu lado, você está vendo que nós temos a propriedade que mostra que a área do gráfico, ela me dá numericamente o valor da variação da posição, o valor do ΔS. Como você percebe aqui ao meu lado, olha, nós podemos mostrar aqui para você que nós temos que a área que está achuriada aí, que vocês estão observando, essa área que está de azul destacada, a área de vermelho também que está destacada, em várias situações diferentes, elas vão fornecer exatamente a variação da posição. E agora nós vamos fazer aquele exemplo da canoa, para que você veja como é que se aplica essa propriedade na prática. Então vamos lá ler o enunciado de novo. Uma canoa é levada pela correnteza de um rio de tal forma que sua velocidade aumenta com o tempo uniformemente, descrevendo assim um movimento uniformemente variado. Sua velocidade é representada pelo gráfico abaixo. Aqui está o gráfico, veja só, e eu quero determinar duas coisas aqui. Eu quero a aceleração e eu quero o deslocamento escalar nos 10 segundos do movimento do barco. Então vamos aqui à solução. Bem, com os dados do gráfico obtemos a aceleração escalar. Veja que a aceleração aqui foi calculada através da expressão ΔV por ΔT. Né? Eu também poderia, né, calcular pela propriedade, que dá na mesma coisa, porque aqui, ó, a tangente desse ângulo alfa vai ser a aceleração. Então veja que a velocidade inicial é 25 e a velocidade final é 45. Então tá aqui, ó, velocidade final 45 menos a inicial que é 25. E a variação do tempo, o tempo final é 10 e o tempo inicial é 0. Quando eu diminuo 45 menos 25 é 20, 10 menos 0 é 10. E 20 dividido por 10, então eu encontro aqui, ó, o valor da aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, a gente, para resolver a próxima, o que pede o exercício, que é o deslocamento escalar, a variação da posição, eu vou calcular a área desse gráfico aqui, ó. Vamos usar a propriedade da área. Essa área que eu estou achuriando aqui, ó, ela vai me dar exatamente o valor da variação da posição. E aí essa figura é um trapézio, pessoal. Então eu tenho que usar essa equação aqui, ó, que diz que a área, que é equivalente ao ΔS,
é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Observe que a base maior é toda essa distância aqui, ó, é a base maior, que vale 45. A base menor é essa pequena distância aqui, ó, que vale 25. Então, por isso que está aqui, base maior 45, base menor 25. A altura do trapézio é a variação do tempo, aqui é a altura, que vale 10. Então, aqui está, ó, a altura vale 10. E o 2 é da fórmula, né? Tem que ser dividido por 2. Tem que fazer a conta que está dentro do parênteses primeiro, que é 45 mais 25, dá 70, vezes 10 dividido por 2. E aí, olha, 70 vezes 10 é 700, 700 dividido por 2, 350 metros. Então, é a solução aí do nosso exemplo número 2, usando a propriedade do gráfico que diz que a variação da posição é igual à área do gráfico da velocidade pelo tempo. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. E aí nós temos duas questões para vocês, parecida com os exemplos que a gente resolveu. A primeira questão, um barco indo para uma cidade do estado do Amazonas movimenta-se segundo o gráfico da velocidade pelo tempo abaixo. E você aí vai calcular a aceleração do móvel nos primeiros 30 segundos de movimento. Na questão número 2, você tem aí o gráfico também da velocidade pelo tempo. E, através desse gráfico, você vai calcular exatamente qual é o valor da aceleração do móvel e o valor também do deslocamento escalar. Então, aí está o gráfico que representa as velocidades. E aí você vai calcular exatamente a aceleração e o deslocamento escalar nos primeiros 6 segundos do movimento do barco. É isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês para que a gente faça a nossa correção da ADLI.
Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para fazermos aí a conferência, né, a correção das atividades que ficaram para vocês resolverem nesse tempo aí da nossa dinâmica local interativa. Vamos aqui à nossa questão número 1. Ela diz o seguinte: um barco indo para uma cidade do estado do Amazonas movimenta-se segundo o gráfico velocidade vezes tempo abaixo. A aceleração do móvel nos primeiros 30 segundos de movimento é... Então aqui nós temos que calcular o valor novamente da aceleração, certo? E aí a gente vai usar, claro, ou a gente usa aqui a propriedade, né, em que a tangente desse ângulo aqui é o valor da aceleração, ou a gente usa a própria definição de aceleração, que é variação da velocidade pela variação do tempo. Tá certo? Então aqui na solução, veja só, nós temos que a resposta vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, e nessa, para encontrar essa resposta, a gente utilizou que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. E aí lá no gráfico, pessoal, olha só, aqui no nosso gráfico, a velocidade inicial do movimento, que está em metros por segundo, é 0. E a velocidade final é 60. Já a variação do tempo, ela vai de 0 até 30 segundos. Então, veja que aqui na solução, para encontrar a variação da velocidade, a gente diminuiu aqui a velocidade final vale 60, menos a inicial, que vale 0. Tempo final vale 30, menos o tempo inicial, que vale 0. 60 menos 0 é 60, está aqui, ó. 30 menos 0 é 30. Quando se divide 60 por 30, o resultado, como estava lá no gabarito, na resposta, 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta da nossa questão número 1 é 2 metros por segundo ao quadrado para a aceleração do movimento. Agora vamos aqui para a nossa questão número 2. Uma jovem vai passar as férias em uma cidade do estado do Amazonas. Para chegar nesse lugar, a única forma que ela deve usar para se deslocar à cidade é o meio de transporte fluvial. Continuando, o gráfico representa as velocidades em função do tempo desse barco, navegando no rio do estado do Amazonas. Determine o valor da aceleração escalar do movimento e o deslocamento escalar nos 6 segundos do movimento desse barco. Então veja só, novamente nós vamos utilizar a equação da aceleração para calcular a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, tá, para a solução. Observando aqui que a variação da velocidade será 50 menos 20, porque a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo vai ser de 0 é o tempo inicial e 6 é o tempo final, né, já que eu quero calcular até 6 segundos de movimento a aceleração. Então, vamos ver aqui na nossa resposta, né, na nossa solução aqui, que é utilizada exatamente essa equação, ΔV sobre ΔT, onde o ΔV é V menos V0 e o ΔT, T menos T0. Como eu falei lá no gráfico, olha, a velocidade inicial é 20. E a velocidade final é 50. Então, velocidade final menos inicial, 50 menos 20. 6 menos 0, que é o tempo final menos o tempo inicial. 50 menos 20 é 30 dividido por 6. Então, a nossa aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, para a gente calcular a variação da posição, a gente vai usar a propriedade que diz que a área do gráfico ela é numericamente igual ao valor do deslocamento, né, da distância percorrida. Então, o nosso ΔS. Lembrando que lá naquele gráfico da questão, a área deve ser a área de um trapézio, portanto, a área do trapézio é a base menor, mais a base maior, vezes a altura, dividido por 2. E aqui estão os valores, olha. A base maior vale 50, a base menor vale 20, o valor da altura vale 6, e esse 2 é da fórmula, né, que tem que ser dividido por 2. Então, veja, quando a gente faz a conta aqui, gente, 50 mais 20 é 70, 70 multiplicado por 6 e dividido por 2. A gente pode simplificar aqui, né? O 6 dividido por 2 é igual a 3.
Então fica 70 vezes 3, que é exatamente o valor da resposta, 210 metros. Então aqui está a distância percorrida, ou o deslocamento, ou a variação da posição, vai ser 210 metros aí para esse barco. Muito bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha entendido todas as explicações, absorvido todo o conteúdo, e a gente se encontra aqui de uma próxima vez. Tchau, pessoal! A sua aula continua no próximo vídeo.